Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a gente vai passando os slides e a gente vai falar um pouquinho daquela mensagem, né, que surpreende a gente quando está fazendo entrada de nota manual, principalmente, né, a respeito da chave eletrônica. Só estou conseguindo visualizar a minha tela. Sim. Ok, obrigada. Então, assim, muitas vezes a gente está fazendo o lançamento das notas de entrada ali na tela F440 GNE, e quando chega na parte da digitação da chave, nós somos surpreendidos, né, por essa mensagenzinha que a chave não corresponde aos dados informados, né? O porquê que isso acontece? Nós temos dentro do ERP um parâmetro que faz essa consistência da chave na entrada, né? Quando ele está eticado como sim, ele vai fazer toda a análise daquela chave que você está digitando, comparando com as parametrizações das telas no ERP e também alguns campos, o próprio sistema ele já é adequado, né, por padrão, para atender as exigências lá da Cefaz quanto à composição de uma chave, né? E conhecendo o que é essa chave, o que representa cada um daqueles números, facilita bastante na hora de conferir a informação no ERP e dá um pouco mais de autonomia também para o usuário, né? Não fica naquela dependência de, eu vou abrir o chamado, eu vou ter que esperar, aí vai entrar na fila de atendimento, e assim, não. Tendo essa noção, já consegue mais ou menos, né, observar, opa, a chave não corresponde, eu sei o que eu tenho que olhar no sistema. Então, assim, para a gente entender um pouquinho mais o que compõe a chave, a gente vai lá no conceito que o Cefaz disponibiliza para a gente no manual do contribuinte, tá? Esse manual, ele é um documento com todas as regras de negócio da Cefaz, tá? E ele pode ser baixado, inclusive, no Portal Nacional. Então, o que é a chave eletrônica ou chave de acesso? Tá? Ela é uma sequência numérica única utilizada para identificar as notas eletrônicas. Tá? É como se fosse o documento de identidade daquela nota fiscal, né? Para que não haja uma duplicidade, enfim, para o Cefaz poder fazer o controle dessas emissões. Tá? E ela é composta de alguns grupos de números. Tá? Nós temos o CUF, que seria o código da unidade, né, o código do estado do emitente da nota. Ele é composto por 2 unidades. Nós temos o mês e o ano de emissão da nota. Então, ele é composto por 4 dígitos. O CNPJ do emitente, que são 14 dígitos. O modelo do documento fiscal, né, se ele é nota eletrônica, se ele é conhecimento de transporte eletrônico, né, então cada documento ele é representado por um código composto de 2 dígitos. A série legal do documento fiscal, né, a série legal é aquela série que vem impressa ali no DANF, né, é composto por 3 dígitos. O número do documento fiscal, que é o número da nota em si, né, o código numérico que compõe essa chave de acesso, né? Esse código numérico, ele inicia com o tipo do ambiente de emissão, e depois os outros 8 dígitos são sequências numéricas aleatórias, tá? E o CDV, que é o dígito verificador da chave, que ele é um número que ele é formado por um cálculo que a Cefaz disponibiliza também no manual do contribuinte. Tá? Então, assim, vamos visualizar cada um desses campos, né, para facilitar um pouquinho esse entendimento. Com relação à tag UF, que representa o estado, né, cada estado tem um códigozinho, que são aqueles 2 primeiros dígitos da chave. Então, 11 Rondônia, 12 Acre, 13 Amazonas, 14 Roraima.
Nós temos aqui Santa Catarina, que é o 42, né? São Paulo 35, Rio de Janeiro 33, 31 é Minas Gerais, né? E assim, cada estado tem o seu código de identificação. Tá? Então, vamos exemplificar para ver se, né, para facilitar um pouquinho esse entendimento. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma chave, né? 42, 2111, 05313, 690, 1000 contra 52, 55, 001, né? 0000354991, 1, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 3. O que é cada campinho desse? Então, o seu F é o 42, né? Que é o estado emissor. Então, como a gente viu no slide anterior, 42, opa, Santa Catarina. Então, eu já sei que o meu emissor é de Santa Catarina. O ano e o mês, né? 2111. Então, eu sei que essa nota, ela foi emitida no ano de 2021, no mês 11, né? O CNPJ, com 14 dígitos, lá, né? O CNPJ do emitente da nota. O modelo do documento fiscal, 55, que corresponde à nota fiscal eletrônica. A série legal, 001, né? O número da minha nota, ele é composto por 9 dígitos, né? Então, é 35499. E à esquerda, complementando com zeros para completar o requisito de 9 dígitos, né? O CNF, que é o TPMIS ali, que é ele compõe o código numérico, que seria o tipo de emissão. Se essa nota ela foi emitida em ambiente normal, se foi emitida em contingência, né? Então é esse códigozinho. Aí o código numérico, que é aquela sequência aleatória que cada software emissor gera, né? E o código DV, que é o dígito verificador, que é aquele composto por um cálculo que a Cefaz disponibiliza. Esses 3 últimos campos, eles não têm conferência em tela de sistema, tá? E são campos que só vai ocorrer o erro se o usuário digitar algum número errado, tá? Porque se digitar certinho o que está na chave, o sistema ele vai reconhecer e vai passar sem nenhum problema. Tá? Então, assim, lá dentro do ERP, né, vamos trabalhar o ERP agora. A consistência da chave, ela só vai ocorrer quando lá nos parâmetros da filial para compras, na guia compras 2, o campo consistir chave eletrônica estiver como sim. Tá? É bastante importante que essa chave ela seja digitada de forma correta, né? Para evitar problemas futuros. De repente, daqui a pouco vai ter uma exigência lá de SPED, vai passar uma chave errada, enfim, né? Então, o ideal é que seja lançada já a chave correta aqui em suprimentos, para que a informação fique pertinente dentro do sistema. Então, o ideal é sempre manter esse parâmetro como sim. Tá? O estado do emissor. Tá? O estado do emissor, ele vai consistir lá no endereço do cadastro do teu fornecedor na tela F095 CAD. Tá? Quando digitado, iniciado lá 42, você já pôs o cabeçalho da nota, o código do fornecedor, o número da nota, a série dentro do sistema. Quando você começar a digitar a nota, que iniciar o 42 ali, o sistema ele já vai começar a consistir. Ele vai lá dentro do cadastro do fornecedor e vai verificar se realmente aquele estado é Santa Catarina e está pertinente com a informação da chave. E o sistema também consiste a quantidade de dígitos, né? O início sempre vai ser 2 dígitos, sempre vai ser o código do estado e sempre vai olhar dentro do cadastro do fornecedor. O mês e o ano são consistidos com as informações digitadas no campo da data de emissão, já na tela de lançamento da nota, na F440 GNE.
Assim, depois que eu passar todos esses campinhos, eu vou tentar voltar aqui e abrir o ERP para demonstrar isso no ERP também, tá? O CNPJ emissor, o sistema ele vai fazer a consistência da informação com o cadastro do fornecedor. Dificilmente vai dar erro por conta de número de CNPJ, porque o teu fornecedor ele já vai estar cadastrado previamente, né? Então não tem como errar, a menos realmente que o usuário digite algum número de forma incorreta, de repente, era para digitar 5, na pressa digitou 2, então ele vai fazer essa consistência e também vai olhar a quantidade de caracteres e dígitos que tem que fechar em 14. O modelo do documento fiscal, né, que para representar se você está fazendo a entrada de uma nota fiscal eletrônica, de um conhecimento de transporte, né, essa informação dentro do ERP, ela é verificada no cadastro da série que você está usando na nota. Então, você informou lá o cadastro do fornecedor, informou o número da nota fiscal, informou a série do sistema, né? Geralmente ela é NFE ou EP, né? E depois, quando você digita a chave, ele vai lá dentro do cadastro dessa série do sistema e verifica a espécie do documento que foi configurada no cadastro da série. Então, tem lá o campinho espécie do documento, ele vai verificar se está correta. E se tem os 2 dígitos, conforme exigido também pelo manual. A série legal da nota. Tá? A série legal ela sempre vai ser a informação que vem impressa no documento. Né? Então, dentro do sistema, eu posso ter um código de série NFE que representa a minha série legal 1, ou 2, ou 3, enfim, conforme a utilização. Por padrão, as séries cadastradas ali no sistema, elas vêm com a informação da série legal 1, que é a mais comum. Tá? Mas, havendo a necessidade de utilizar uma série legal diferente, de repente você usa a série 1, a maioria dos teus fornecedores emitem com a série legal 1, e de repente um dos fornecedores emite com a série legal 3, né? Você tem a possibilidade de fazer a ligação dessa série legal 3 com a sua série dentro do ERP e com o fornecedor. Tá? Então, existe uma telinha específica para isso. Então, o que vai acontecer? Quando chegar a nota daquele fornecedor que você começar a digitação dela, informando o fornecedor e a série do sistema, ele já vai entender que a série legal para aquele fornecedor é a série 2 ou 3, enfim. Tá? Então, há essa possibilidade também. Então, já minimiza um errinho ali na chave. O número da nota fiscal, então composto de 9 dígitos, o sistema vai fazer a consistência direto na tela de digitação, quando você informar o número da nota no campo pertinente. O sistema ele vai contar quantos dígitos tem e se essa numeração está correta. O tipo de emissão, que é aquela questão que eu falei ali anteriormente, né? O tipo de emissão, ela não tem uma tela no sistema que a gente possa conferir isso, né? Mas o sistema ele está adequado também para entender que tem essas possibilidades de ser um tipo de emissão 1, que é a emissão normal, o tipo de emissão 2, que é contingência, enfim, tá? E se eu tentar informar uma contingência e a minha nota foi emitida num ambiente normal, o sistema também vai gerar a mensagem e aí você tem que revisar os campos. O código numérico que compõe a chave também é uma sequência numérica que só vai consistir a chave se o usuário digitar algum númerozinho ali por engano, né? Caso contrário, ele não tem uma tela também para conferir, porque é uma sequência aleatória gerada lá pelo sistema de emissão de notas do teu fornecedor. O dígito verificador, que é aquela questão que é o último númerozinho da chave, né, e ele
O cálculo para chegar nesse dígito, ele se utiliza de todos os outros 43 dígitos da chave. Ela é uma fórmula bem complexa, ela já é tratada por dentro do desenvolvimento do sistema, tá? E para quem tiver interesse em conhecer esse cálculo, né, ele está disposto também no manual do contribuinte, se jogar ali na internet você também encontra essa composição de cálculo, né? Mas o fato é, se você digitou a chave toda e lá no final colocou o dígito que não fecha com aquela conta, com aquele cálculo, ele também vai gerar a mensagem. E a quantidade de dígitos também é consistida pelo sistema. A chave eletrônica ela é composta por 44 dígitos. Se lá na hora de digitar o usuário informar 43 dígitos, ela vai gerar a mensagem, e aí você vai ter que fazer todo aquele processo. Poxa, mas o que aconteceu com essa chave, né? O que eu fiz que não fechou a informação? Né? E também, se eu digitar a mais, ele vai permitir que eu digite, mas ele não vai deixar passar o campo. E aí a gente tem que fazer todo aquele processo. Qual desses campos eu digitei de forma incorreta que o sistema gerou a mensagem, né? Então, algumas observações, né? Para quem tem a rotina de recebimento via documento eletrônico, né, ou integração através de web service com outros softwares que não da Senior, essas consistências elas também ocorrem, tá? Se utiliza o recebimento via documento eletrônico, né, quando a nota sobe do eDocs, que é o sistema emissor sênior, para a tela do ERP F00INI, que é lá a parte de recebimento via documento eletrônico, quando processa a informação, ele vai gerar uma inconsistência, e aí vai ter uma guiazinha de inconsistências, e lá na inconsistência, ele vai gerar essa mensagem, né, de que a chave não confere. Tá? É muito pouco provável que esse erro de chave ocorra nessa tela de recebimento, porque essa tela ela faz a leitura da informação exata que está no XML, não é o usuário que vai ali digitar. Né? Os erros eles só vão ocorrer se porventura algum cadastro lá na série, no fornecedor, estiver divergente da informação da chave. Né? Por digitação, por erro de digitação, não tem como ocorrer erro nessa tela. E quem faz a integração via web services eles são requisições, né? Comandos que o pessoal precisa preencher, né, para que o sistema receba aquelas informações de forma correta. Então, só vai ocorrer o erro também, se a requisição for preenchida de forma incorreta, ou se quando esse comando, essa requisição chegar dentro do ERP, alguma informação estiver incorreta de parametrização. De repente eu cadastrei uma série com a série legal 1 e veio série legal 2 e eu não tenho a ligação do fornecedor. Se o meu fornecedor no sistema eu cadastrei para o endereço de São Paulo e ele não é em São Paulo, ele tá em Santa Catarina, então já vai fazer essa consistência também. Né? Enfim, então assim, somente realmente se a requisição vir com alguma informação de preenchimento que não esteja coerente com a informação do sistema. Tá? Eu vou tentar abrir aqui o ERP para a gente fazer uma notinha aqui para mostrar essas telinhas no ERP. Tá, então aqui eu vou abrir a telinha de notas. Então, o meu fornecedor é o 35499, ele já preencheu o CNPJ. A minha nota fiscal 35499. A minha série no sistema NFE, então vamos dar uma olhadinha como ela está cadastrada, né? Mercado, suprimentos, parâmetros fiscais, notas, cadastro.
Então, a minha nota ela já está adequada ao modelo 55, adequado para a nota fiscal eletrônica. A minha série legal padrão é 1, né, e ele é um dispositivo de nota eletrônica. Então, a minha série legal, ela já preencheu automaticamente com a informação que eu tinha lá na minha série, né? A data de entrada não considera, a data de emissão, né? Se a minha nota foi emitida em novembro, né? Lá na minha chave vai estar o mês, o ano e o mês, e eu tenho que digitar aqui o ano e o mês conforme a chave, né? Se na minha chave está a emissão em outubro e o sistema que automaticamente sugeriu novembro, ele vai dar problema na chave, ele vai gerar a mensagem. Aí você vai ter que sair procurando, né? O que na minha chave está inconsistente? Então, passando campinho por campinho. Se eu fizer a ligação da minha chave com o fornecedor, deixa eu passar. Só passar o nosso cadastrinho de fornecedor aqui antes também. Ó, então, aqui dentro do meu cadastro do fornecedor, eu tenho que ele é estabelecido em Santa Catarina, automaticamente a minha chave tem que começar com 42, que é o código de Santa Catarina. Daí o mês, o ano e o mês, o CNPJ, o modelo do documento 55, a minha série legal, o número da nota, o tipo de emissão, o sequencial, e eu acho que a minha chave termina em 3. Isso, passou, né? Então, a minha nota está sem nenhum erro. Tá? Se porventura o meu fornecedor utiliza uma série legal diferente, vamos por a 2, automaticamente ele já vai barrar a minha nota. E aí eu posso fazer aquela ligaçãozinha na chave, né, para que ele entenda que quando for este fornecedor, a chave já vai ter que subir com a série legal que o fornecedor utiliza. Tá? Então, assim, a gente se assusta um pouco, né, porque é uma numeração gigante, mas a partir do momento que a gente consegue entender um pouquinho o que é essa chave, né, facilita bastante na hora de conferir a informação no sistema. Porque aí você já tem uma ideia, poxa, o que eu fiz de errado aqui, né? Então, digitei uma chave iniciada com 41. Chegou lá no final, digitei errado, o que eu fiz de errado, né? Então, a gente já vai olhar, opa, comecei com 41. Então, 41 é estado remota a cadastro do fornecedor, você vai lá no cadastro do fornecedor e confere. Não, realmente, 41 estaria errado. Então, você sabe que Santa Catarina é 42, só corrige a informação na chave e segue, né? Geralmente, esses errinhos, eles são mais assim, por digitação, tá? É muito pouco erro de parametrização, porque elas são parametrizações padrão. Se você cadastrar um fornecedor de forma incorreta, um CNPJ inválido, por exemplo, o próprio sistema já não vai deixar passar a informação. Tá? Então, às vezes, assim, a gente está no calor da hora, naquela pressa de digitar a chave, né, e acaba batendo uma teclinha a mais, uma teclinha a menos, enfim, tá? Mas o básico é isso. E a telinha onde a gente faz a ligação ali da série com o fornecedor é essa telinha aqui, é cadastros, mercados, clientes e fornecedores, ligações, fornecedor com série de nota. A gente informa a empresa, informa a filial, informa o fornecedor em questão e a nossa série no sistema. No meu caso é a NFE. Mostrar.
ele não tem nada, eu vou repetir o fornecedor aqui, a minha série no sistema e a minha série legal. Processei a tela. Aqui é porque eu tenho mais empresas, né? E esse fornecedor ele não consta nas outras empresas, tá? Então isso ficou somente para a empresa em que ele está cadastrado. Automaticamente, quando eu fizer a entrada da nota, ó, ele já carregou, deixa eu botar, a série legal 2. Então, se lá na minha chave eletrônica a série legal for a 2, ele não vai consistir a chave. Então, pessoal, esse webinar, assim, ele foi bem rapidinho, ele é bem curtinho mesmo, são poucas as informações, né? Então, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, né? Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. Fechar o RP, que nós não precisamos dele. Qual a mensagem apresentada quando existe a ligação da série com o fornecedor e eu informar outra série no lançamento da nota? Fran, a mensagem é sempre a mesma, tá? Chave NFE não corresponde com os dados informados. Tá? Sempre, a mensagem é única. Ela não vai te dizer qual é o campo que está inconsistente. Tá? Então, por isso a necessidade assim, de a gente esmiuçar essa chave, né? E tentar identificar qual é o campo que eu coloquei, que eu digitei de forma incorreta ou que auto-preencheu de forma incorreta. Né? E quando existe a ligação, ele já vai preencher automaticamente a série lá da telinha, né? E não vai passar. Tá? Então, a mensagem ela é única, ela não vai, nunca, o sistema nunca vai te dizer qual é o campo que está efetivamente incorreto. Isso sim dá um pouquinho de mão de obra, né? Porque aí a gente tem que ter essa noção do que é cada campo na chave, né? E saber onde olhar esses campos dentro do sistema. Então, a gente sempre começa, chegou lá no final, deu o erro na chave, a gente já começa, opa, inicial, estado 42. Vou lá no cadastro fornecedor. Tá correto. Passa para o próximo campo. 2111, a data de emissão. Aí ele olha na tela de digitação da nota o que eu digitei e o que tem na chave. Fechou, é novembro de 2021, perfeito. Segue para o próximo campo, CNPJ do fornecedor. Só vai ter o erro se porventura foi digitado algum número errado na hora de preencher o campo da chave, porque lá no cadastro fornecedor o sistema não permite digitar um CNPJ incorreto. Então a gente já consegue corrigir. A espécie do documento. De repente está lançando a nota e não é uma nota eletrônica, é um conhecimento de transporte. Então, na chave seria 57, mas lá na série NFE que nós estamos usando na entrada é modelo 55. Então, ali já vai dar a divergência. A série legal, 001 ou 002 ou 3, sempre consistindo, né? O que eu tenho na minha série padrão do sistema versus se existe alguma ligação daquele fornecedor com aquela série legal, ele também olha. O número da nota, então ele vai contar os 9 dígitos, né? E vai verificar se eu digitei o número da nota correto, tanto na entrada lá em cima no cabeçalho da nota, como na hora que eu digito essa numeração ali no campinho da chave. Né? O tipo de emissão e os outros dígitos, aí realmente a gente não tem a tela para identificar, né?
E aí, havendo alguma divergência, e você conferiu, peguei o PDF na mão, lá o DANF na mão, eu revisei, não, estão todos os campos corretos, exatamente como veio impresso, e o sistema continua fazendo essa consistência, né, da mensagem, o sistema continua dizendo, não, a tua chave ainda tem algum erro, aí a gente parte para a premissa padrão, que é mandar o printzinho da tela, de preferência o PDF, o DANF, né, e aí abrir o chamadinho que a gente ajuda daí na análise mais a fundo, né? Mas o básico, o padrão, são esses campos mesmo, né? E aí já facilita um pouquinho para o usuário também, né? Opa, eu já sei o que eu tenho que olhar no sistema. Eu olhei, está tudo correto? Aí a gente parte da premissa de abrir o chamadinho aqui para o suporte, e aí a gente dá o apoio ali, faz uma análise mais a fundo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá, então assim, esse material, essa apresentação de PowerPoint, a gente vai disponibilizar ali para os participantes também, tá? Vou dar mais uma revisada ali nela, vamos disponibilizar para os participantes. A gravação da nossa reunião, ela também, do nosso encontro aqui, também vai ficar disponível no nosso canal ali no YouTube, né, para consultas, né? E quem precisar de um apoio ali para identificar alguma questão em chave, de repente lá na hora de lançar nota surgiu algum problema, alguma dúvida, a gente está à disposição também. Mais uma digital.